Oi, tudo bem? Hoje é dia 8 de abril e eu estou passando aqui para esse vídeo extra, porque hoje é um dia importante para a teologia. Não sei se você sabe qual dia nós comemoramos hoje, mas é dia de celebrarmos a vida do maior nome da teologia atual, né? Do maior teólogo vivo, Jürgen Moltmann, o teólogo alemão. Jürgen Moltmann completa hoje, dia 8 de abril, 97 anos. Ele nasceu no dia 8 de abril de 1926, então falta pouquinho para o seu centenário, é claro. Esse vídeo é para agradecer ao Jürgen Moltmann pela bela teologia que ele produziu e tem produzido para o nosso crescimento, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, o que muito tem inspirado a nossa fé, a nossa caminhada, né, a nossa intelectualidade também, e desejá-lo vida longa, ainda mais longa, vida saudável, vida feliz, vida em paz. Se você não conhece a obra do Jürgen Moltmann, você precisa conhecer. Sua obra é muito relevante. O Jürgen Moltmann viveu momentos muito difíceis da história da Alemanha, como, por exemplo, a ascensão do nazismo ao poder lá na década de 30, e ele teve que se filiar compulsoriamente à juventude hitlerista, assim como Joseph Ratzinger, que era mais ou menos da sua idade, também teve, mas nenhum dos dois foi espontaneamente, era obrigatório para os jovens naquela ocasião. O Jürgen Moltmann chegou a participar da Segunda Guerra Mundial, chegou a ser prisioneiro de guerra, e foi durante essa terrível experiência que ele tem uma experiência de conversão, tem um encontro com Deus, com a espiritualidade, se desperta para o estudo teológico e percebe que naquele momento que a humanidade estava vivendo, sobretudo a Europa, seria necessário uma reconstrução em todos os sentidos para continuar pós-guerra por diante. Principalmente uma reconstrução teológica, principalmente uma reconstrução do cristianismo europeu, porque aquele velho modelo, aquela velha ideia de crer num Deus soberano que controla todas as coisas, né? Que manipula todas as coisas, que tudo que acontece é seu propósito, como falar isso depois do nazismo, depois da Segunda Guerra, com milhões de mortos? Um Deus de amor e de misericórdia jamais aceitaria isso, jamais compactuaria com isso, que dirá teria qualquer tipo de plano numa situação tão drástica, tão terrível quanto aquilo, né? E o Moltmann e outros também percebem que há necessidade de uma nova teologia, de uma teologia que reflita a partir desse chão, que reflita a partir dessa realidade, para que ela não se torne algo obsoleto, algo do passado, algo superado, para que a fé continue fazendo sentido, né? O Jürgen Moltmann dizia, depois de Auschwitz, os campos de concentração, um dos episódios mais horrendos da história da humanidade, não há mais nada em quem crer a não ser em Deus, né? Ou seja, o Jürgen Moltmann procura ressignificar a fé cristã abalada, muito abalada, com as consequências da Segunda Guerra Mundial. Era difícil para a teologia dar explicações onde estava Deus naquilo tudo, por que tudo aquilo aconteceu, será que Deus permitiu? E o Jürgen Moltmann tenta, com muita maestria, com muita qualidade, ressignificar aquele discurso e a compreensão da imagem de Deus, né? Que Deus não ficaria assistindo passivamente toda aquela maldade e destruição, como não assiste passivamente nenhum tipo de exploração, de maldade, porque guerras continuam acontecendo em muitos lugares, nem sempre elas são noticiadas, né? Pessoas morrendo de fome continuam acontecendo numa proporção que deve envergonhar a toda a humanidade,
e quase nunca isso é noticiado como deveria, porque é uma afronta a Deus, à criação, ao ser humano, que ainda tenham pessoas morrendo por causa das guerras, que ainda tenha pessoas lucrando com a corrida armamentista, que ainda tenha pessoas morrendo de fome, morrendo por causa de doenças que seriam facilmente tratadas a essa altura do campeonato. É uma afronta a Deus, é uma afronta ao cristianismo, é uma afronta a todas as religiões que apelam para a boa vontade e a bondade do ser humano, é uma afronta contra a humanidade, a criação de um Deus de amor e de misericórdia, né? O Jürgen Moltmann, inclusive, tem se debruçado sobre a ecoteologia, sobre a reflexão das relações dos seres humanos com a natureza, com os recursos naturais, com o cuidado que é necessário ter com o meio ambiente como um todo, né? Porque isso está condicionado à nossa própria existência, à nossa própria vivência como espécie humana. Não é apenas um capricho, não é apenas um conselho, é uma urgência para a nossa continuidade enquanto espécie humana, né? E o Jürgen Moltmann representa muito para a teologia. Talvez os grandes nomes da teologia mais recente, seja ele e o Ratzinger, talvez não, certamente são, né? E acho que o Moltmann vai além do Ratzinger, uma vez que o Ratzinger ficou muito restrito à sua confessionalidade, e o Jürgen Moltmann é um teólogo que vai muito além de qualquer confessionalidade, ele é estudado, admirado por protestantes, por evangélicos, é admirado e estudado por católicos, né? E não é para menos, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil nós temos um grande especialista na teologia do Jürgen Moltmann, nosso querido amigo professor Levi Bastos, a quem eu mando um carinhoso abraço. Foi seu aluno, estudou com ele lá na Alemanha, domina o alemão, trouxe o Moltmann aqui no Brasil algumas vezes, e nós agradecemos a ele por isso. Inclusive, numa dessas vindas, se não me engano, no ano de 2012, eu tive a oportunidade de conhecer o Jürgen Moltmann pessoalmente e tenho aqui um livro autografado por ele, um livro que ele e o professor Levi escreveram juntos, né? O Futuro da Criação, que mostra muito disso que eu estou falando com você, da ecoteologia. Também dizer que no meu curso de Teologia Contemporânea Online, nós falamos do Jürgen Moltmann, falamos do Ratzinger. Se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição do vídeo. E, é claro, quero mostrar para você a trilogia do Jürgen Moltmann, que você tem que conhecer, sem dúvida nenhuma. Tem vários outros textos dele já em português, mas essa trilogia são as principais obras do Moltmann. A primeira delas e a maior de todas, a Teologia da Esperança, onde ele faz da escatologia o ponto central da sua teologia, mas não escatologia deixados para trás, né? A escatologia que remete à esperança, ao recomeço, à reconstrução, a que o fim seja o ápice do amor, o ápice do plano de Deus, o ápice daquilo que Deus planeja para a humanidade, para a criação. Então tem essa belíssima obra, Teologia da Esperança, essa obra de Cristologia, ó, o Deus crucificado, deixa eu colocar aqui, o Deus crucificado, né, que é uma obra fundante, praticamente, nessa reflexão mais contemporânea, uma obra importantíssima da bibliografia do Moltmann, porque vai apresentar um Deus que se esvazia, um Deus que se compadece dos seres humanos, que está ao lado dos seres humanos e que participa com eles das suas angústias e aflições. E também a obra A Igreja no Poder do Espírito, que é uma obra de eclesiologia, mas sobretudo de pneumatologia. E, aliás, o Moltmann é um teólogo contemporâneo que mais contribuiu para a pneumatologia, que ainda é um assunto muito deixado de lado, que é uma lástima, né? E graças ao Moltmann nós temos essa bela obra e uma grande contribuição intelectual para a pneumatologia, né? Então, a trilogia do Moltmann, olha, A Igreja no Poder do Espírito, o Deus Crucificado e a Teologia da Esperança, todos em português, você pode procurar, adquirir,
e fazer essas leituras tão necessárias para a nossa reflexão. Então, feliz aniversário para o teólogo Jürgen Moltmann, 97 anos, e eu aproveito também para mandar um abraço para o pessoal que tem sido parceiro aqui do canal, Deilson Souza, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também o nosso amigo Paulo Guimarães, que inclusive é membro aqui do canal e nos ajuda a fazermos o nosso trabalho, né, lá de Cabo Frio, região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro, e também o Silvio Vinhotti, que nos acompanha lá de Manaus, no estado do Amazonas. Um grande abraço a vocês, um grande abraço às suas cidades, e se você também quer ter um abraço nominal aqui nos nossos vídeos, escreva nos comentários a cidade e o estado da onde você nos acompanha. Se você quiser aprofundar a nossa parceria e nos ajudar cada vez mais, torne-se membro do canal, clique ali no Seja Membro e escolha um dos planos para você participar com a gente. Você nos ajuda e ainda tem benefícios exclusivos. Grande abraço e até o próximo conteúdo.